Eu decidi passar cada minuto do meu dia pensando em Deus. Eu decidi passar cada minuto do meu dia em conversa íntima com Deus. Essa é uma afirmação de Frank Laubach. Ele escreveu isso num diário dele. Ele nasceu em 1884 e se tornou um missionário junto com sua esposa num país chamado Filipinas. Ali ele teve um trabalho louvável, ele foi um verdadeiro soldado da cruz. Frank tinha olhos para Deus. Com 45 anos de idade, ele relata no diário dele, ele deu início ao que ele mesmo chamou de prática de permanecer na presença de Cristo. Prática de permanecer na presença de Cristo. Esse homem se dedicou a viver nas Filipinas entre muçulmanos e ganhá-los para Cristo sem forçá-los a se tornarem cristãos. A biografia desse homem mostra que o esforço dele foi viver cada momento da vida com a percepção clara da presença de Cristo. E com isso em foco, esse homem ensinou metade dos habitantes da região, mais da metade dos 9.000 habitantes, ensinou-os a ler e escrever. Conduziu milhares deles à experiência com Deus. Fundou igrejas nas ilhas Mindanao, lá nas Filipinas, e uma faculdade em Manila, capital. E trabalhou com os mouros, os muçulmanos que consideravam cristãos os seus inimigos. Até sua morte em 1970, com 85 anos de idade, Frank viveu uma vida singular para Jesus Cristo. Além de tudo que ele fez e que eu já narrei, ele escreveu mais de 50 livros, muitos se tornaram best-sellers com influência mundial e foi um dos grandes educadores da modernidade, uma figura rara do nosso século. Ele recebeu inúmeras honras e quando o prêmio de Homem do Ano foi dado a ele, ele disse assim: o Senhor não quer contar os meus troféus, Ele quer contar as minhas cicatrizes. As realizações de Frank são intermináveis, mas os melhores momentos da vida de Frank foram numa solitária e pequena colina que ficava atrás da choupana, onde ele vivia na ilha de Mindanao, e ali ele praticava a presença de Cristo. O Frank é um retrato vivo, eu estou falando dele para falar de Cristo. O Frank é um retrato vivo do texto da palavra de Deus que vem até nós hoje. Nós estamos hoje com o compromisso de ler o texto de Mateus 6, 22 e 23. Vamos falar de visão espiritual, que é o que Frank tinha. Ele tinha visão espiritual. O texto que chega a nós hoje, como Deus é bom, Ele fala conosco pela palavra. É a palavra de Deus que nos dá vida, é a palavra de Deus que nos dá sentido, é a Escritura Sagrada que nos dá poder, descanso. Que bom que temos um Deus que fala conosco. O texto de Mateus 6, 22 e 23 vai nos dizer o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os seus olhos, porém, forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. O que está acontecendo aqui nesse texto de Mateus? Nós estamos estudando Mateus domingo após domingo, e nós estamos vendo que nessa parte um pouco maior do Evangelho, Jesus nos intima a fazer escolhas. 3 escolhas aqui. Qual é o seu tesouro? Na passagem anterior. Nessa atual, quais são os seus olhos? Ou qual é a sua visão? E nós vamos ver depois quais são ou quem é o seu Senhor. E Jesus intima a fazer essa escolha entre o tesouro, a visão e o Senhor, porque Ele está recrutando discípulos. Ele está recrutando seguidores. E Ele não quer pessoas que entrem de gaiato no navio. Você não é obrigado a seguir Jesus. Ele só quer que você faça a sua escolha.
E aqui a escolha que ele intima a fazer é aonde você vai botar seus olhos. Você vai ter visão espiritual? Essa é a segunda escolha que Jesus nos intima a fazer e é dela que nós vamos falar hoje. E nós já lemos o texto e vimos o versículo 22 dizendo: os olhos são a lâmpada do corpo. Essa é a proposta inicial de Jesus. Por quê? Fisicamente falando, o seu olho ilumina tudo que seu corpo faz. Tudo que você faz depende da capacidade de enxergar, de perceber. Você anda porque você olha para andar. Você atravessa a rua porque o teu olho visualiza o caminhão, a moto. Você faz compras olhando os preços, aqueles preços pequenininhos que enganam. O olho ilumina a panela de feijão para você poder fazer aquele feijão, aquela parede para você pintar. E os cegos são um caso à parte. O cego aguça outros sentidos, que permite essa aprendizado de ver de outras formas, permite que ele faça as coisas. Mas o ser humano, no seu modo natural, ele é iluminado pelos seus olhos. E aí Jesus vai dizer para nós, como nós vamos observar aqui, que tem olhos bons e maus. São duas condições colocadas em contraste. Uma pessoa que enxerga bem, a outra pessoa que enxerga mal. E as consequências disso, a luz para quem enxerga bem e as trevas para quem enxerga mal. E quando Jesus está dizendo aqui que o teu olho é a lâmpada do teu corpo, você vai perceber na sequência que ele não está falando do corpo físico, ele está falando do corpo como a vida inteira, a vida como um todo. Então é uma analogia espiritual que nós vamos perceber nesse texto, uma comparação sobre o lugar onde deve estar o seu foco. E onde estiver o seu foco, vai conduzir a sua vida como um todo. E aqui a minha proposta é: a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Percebe? Entende? Que Deus faça isso ficar no teu coração e na tua mente. Isso vai causar um grande impacto na sua vida como um todo. O quê? A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Mas então a pergunta que o texto nos levanta é: ok, se a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual, onde os olhos espirituais devem estar postos? Aliás, que negócio de olho espiritual é esse? Bom, o Senhor Jesus Cristo vai dizer para nós que se os seus olhos forem bons, então, como já vimos, os olhos afetam todo o corpo, e aí Jesus não está dando uma de oftalmologista, ele criou os olhos, ele entende tudo de olho, mas não é disso que ele está falando aqui. Jesus está falando da nossa ambição, e onde fixarmos o nosso coração, isso vai ser decisivo. E aí vem essa proposta: a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Na Bíblia, o olho muitas vezes é equivalente a coração. Então, na Bíblia, fixar os olhos significa colocar o coração em algo. Por exemplo, no Salmo 119, nós encontramos o salmista apaixonado pelo Senhor, dizendo: de todo o coração te busquei. Esse é um olho bom. É alguém que busca a Deus de todo o coração. E ele acrescenta assim: não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Isso é um olho bom. É um olho voltado para os mandamentos de Deus. Lá no versículo 18, o salmista também vai dizer, e vai usar a ideia de olhos, né? Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Isso são olhos bons, meus irmãos. O Senhor e sua palavra. E a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Tem mais um detalhe sobre o que Jesus quer dizer com olho bom.
Olho bom significa também sinceridade de propósito. Olho bom significa também olho simples. Um coração focado numa coisa só, em Deus e em sua palavra. Olho bom também significa um foco não dividido, não distraído com coisas paralelas. Vou tomar um exemplo aqui, conhecido de muitos. Leite. Quem é que gosta de leite? Leite tipo A. Leite, já tomou leite tipo A? Parece que você está tomando outra coisa, né? É R$40 o litro. Não é tanto assim. E aquele leite da promoção lá do supermercado, R$3,99, 4 e pouco. Por que um leite tipo A é bom? E por que o leite, não o leite A, mas o leite que você vai lá na fazenda, em Morungaba, vai lá e tira o leite, dá uma fervida nele, aquele leite é mais bom demais da conta ainda. Porque quanto mais puro é o leite, melhor ele é. Quanto mais você começa a misturar água, toxina, hormônio, isso, aquilo outro, aquele leite começa a ficar misturado. Quando o Senhor nos diz, olha, você tem que ter os olhos bons, você tem que ter o olho puro, voltado para uma coisa só, somente para aquilo que tem valor. Olhos bons são olhos que estão fixos somente em Cristo e na palavra, e não fica se desviando, é uma disposição mental única. Por isso que eu citei o Frank no início desse sermão. Qual foi a decisão dele escrita em seu diário? Eu decidi passar cada minuto do dia pensando em Cristo, em conversa íntima com Cristo. É isto que é olho bom. Então está ficando mais claro que o Senhor Jesus nos ensina que a qualidade de uma vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Como que está a qualidade da sua vida espiritual? Você já entendeu uma coisa. Não adianta querer ter uma vida espiritual de qualidade se você não mexer na qualidade da sua visão. Ok, então tá, e se meus olhos forem bons, se eles estiverem colocados em Cristo, qual é o efeito disso? Jesus vai dizer, e nós já lemos, e o texto é muito intuitivo, e ele diz assim, olha, se os seus olhos forem bons, o nosso Senhor nos ensina hoje, pela sua bendita palavra, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Uma ambição, um foco nobre, sincero, em servir a Deus, em conhecer tua palavra, vai guiar você para tudo que é bom, para tudo que dá significado na vida. Você terá luz nos seus caminhos, no seu viver, no seu existir. Quando você olha com clareza somente para uma direção, a direção correta, a sua vida inteira é dirigida para aquilo e vai naquela direção sem problemas. E você chega no seu destino, porque você está olhando para aquele destino corretamente. O sentido espiritual saudável, afeições, mente, pensamentos focados em Cristo, no tesouro celestial, vai fazer com que toda a minha personalidade seja impactada por isso, seja imaculada, satisfeita. Já ouviu falar de aquela afirmação, nossa, fulano de tal é uma pessoa iluminada? Geralmente a gente pensa assim, alguém vestido com uma toga, né? Alguém iluminado é alguém quase que um fantasma ambulante. Nossa, que pessoa, que aura, né? Bobagem, isso não existe. Para Jesus, qualquer pessoa pode ser uma pessoa iluminada. Se você tiver olhos bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Deus quer que você seja iluminado. E você não precisa ter aura e toga para isso. Uma caminhada
com Cristo, como Frank teve uma caminhada diária com Cristo, eu decidi passar cada minuto em comunhão com Cristo. Uma caminhada com Cristo torna você uma pessoa iluminada. A luz tem o sentido bíblico de revelação e pureza. Na Bíblia, luz é sinônimo de revelação de Deus e pureza de Deus. Então, quem decide passar cada minuto da sua vida contemplando Cristo, exaltando o Cristo de Colossenses 1, que nós cantamos hoje aqui mais uma vez, quem decide fazer isso e tem essa ambição simples, única, obterá a revelação de Deus e pureza na sua vida, o entendimento profundo do que Deus quer, uma vida segura e tranquila, passo a passo, manhã após manhã, noite após noite, semana após semana, dirigido e guiado por Cristo, debaixo da direção de Deus, com a conduta que agrada a Deus, com contentamento em fazer a vontade de Deus, em comunhão profunda com o Criador. Eu fui atrás um pouco mais do que Frank escreveu sobre a experiência espiritual dele, e decorrente da decisão dele de viver cada momento com a percepção da presença de Cristo, ele escreveu no seu diário o seguinte: olha, a minha experiência, ele fala assim, é que a preocupação, olha os estressados aqui hoje, a preocupação tem desaparecido. Será que é porque a vida dele melhorou? Não, é porque ele está andando com Cristo. A vida continua a mesma, os problemas os mesmos, os muçulmanos os mesmos, território difícil o mesmo, mas a minha preocupação tem desaparecido, como fazem as nuvens feias. Então ele imagina que a vida dele é como um céu que está se abrindo, é porque Cristo está com ele, e ele diz assim: a minha alma descansa à luz do sol da eterna paz. Ele também escreveu no diário dele: dinheiro, aplauso, pobreza, oposição, é tudo com que a gente está preocupado, não é? Dinheiro, aplauso, pobreza, oposição. Ele escreveu no diário dele: essas são coisas que não fazem diferença. Não faz mais diferença. Pois todas serão igualmente esquecidas em um período de 1000 anos. Daqui a 1000 anos, daqui a 100 anos, o que vai valer aplauso? Daqui a 1000 anos, 100 anos, o que vai valer dinheiro, pobreza, riqueza, fama? Nada. Mas se eu estou com Cristo, eu tenho a riqueza eterna. E dela desfrutarei para sempre. Eu estava conversando com um senhor de idade, e ele fez a brincadeira que todo idoso acho que costuma fazer. O tempo da minha vida que passou é bem maior do que o tempo de vida que eu tenho pela frente, ele me disse. Essa é uma percepção que a gente ri, mas é uma percepção séria. Falta esse homem entender o seguinte, que não. O nosso tempo pela frente sempre é maior do que o tempo que ficou para trás. Porque morrer não significa deixar de existir. Ou você vai viver com Cristo para sempre na glória celestial, ou não. E é isso que Frank experimentou. Então, tudo que tem luz experimenta o desvanecimento da preocupação, da irritação, da ânsia por dinheiro, por aplauso e por tudo mais. Agora, há algo mais que acontece. Tudo que tem luz, além de ser iluminado, também ilumina. Sempre que a lua é iluminada pelo sol, ela não está escondida ali, ela acaba iluminando. E estar iluminado, então, não significa aquilo que eu sou isoladamente dentro de mim. Estar iluminado significa que eu emito luz. Eu sou luz do mundo. Eu levo a luz de Cristo para outras pessoas. Eu abençoo outras pessoas. Eu sirvo outras pessoas. Eu levo a mensagem de Deus para outras pessoas. Eu oro por outras pessoas. Eu ganho outras pessoas. Quando você realmente viveu uma vida em que o teu foco é estar em comunhão com Cristo e agradar Cristo, isso será visto pelos outros. Isso abençoará os outros. Então está ficando bem claro e bem evidente que a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da
visão espiritual. Que isso fique gravado no nosso coração. A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. O Senhor Jesus deixou claro, o olho bom, olho simples, focado nele, andar com ele, traz um corpo iluminado, uma vida abençoada. Mas e se os olhos não forem bons? Cristo fala sobre isso também. E ele vai falar sobre isso no versículo 23. Se os seus olhos forem maus, então existe um olho mau. Só para a gente não incorrer em erro, quero lembrá-lo que no versículo 22, Jesus falou que os olhos são a lâmpada. E aí ele vai dizer, olhos maus. Vamos só resgatar esse pormenor que ficou para trás. Olho é uma lâmpada. A lâmpada nos dias de Jesus não é essa lâmpada elétrica que nós temos. A lâmpada era uma candeia. Algumas traduções da Bíblia estão com esse termo, os olhos são a candeia do corpo. A candeia é uma lâmpada que funciona a óleo e pavio. Lamparina, diz a capixabense. Né? Baiana, lá era lamparina. Lá era candeeiro. O baiano é sempre outro nível, né? O baiano já foi lá no nível de Apocalipse, que Apocalipse fala de candeeiro, né? Olha lá. Então, essa candeia, o candeeiro, candelabro é outra coisa, né? A óleo e pavio, por exemplo, se tivesse chama fumacenta, não serve. Vidro sujo, ilumina legal. O pavio tem que estar bem aparado, senão também não vai funcionar. Ou se não tivesse óleo suficiente, pouquinho óleo, o óleo acabar, talvez óleo ruim, a pessoa vai ficar na escuridão. Então Jesus vai dizer assim, se o seu olho for mau, o olho como lâmpada, então que olho é esse? Seguindo o raciocínio, que olho é esse? Se o olho bom é aquele olho simples, focado no Senhor e em sua palavra continuamente, o olho mau é o olho que olha para o Senhor, mas olha para o diabo também. Olha para a Bíblia, mas desolha para a Bíblia. O olho mau é um olho direcionado para mais focos, é um olho dividido. É quando o senso de valores do cristão ainda não está consolidado, ele não sabe o que quer ainda. Ele ainda é levado por cobiça material, por mesquinhez, por fama, por status, ele ainda vai atrás dessas coisas. Ele não fechou com Deus ainda. Ele não fechou com Cristo. Ele falou, o Senhor Jesus Cristo, Tu és tudo. Para mim basta Te agradar em tudo, andar contigo em tudo, fazer Tua vontade. Através do conhecimento da Tua palavra. Ele não fechou com isso ainda, ele está dividido. E aí não tem luz. Perceba que Jesus não está falando aqui, nessa passagem, com o corrupto que não quer saber de Deus. Jesus está falando com quem se junta para ouvir o ensino dele, candidatos a discípulo. Jesus está falando com você e comigo. Gente religiosa, que é o que mais tem, religiosa, mas dividida, tanto Cristo quanto outros amores, tanto Cristo quanto outros valores, tanto Cristo quanto outras prioridades. É com a gente que Jesus está falando. Essa ilustração é muito simples, visual e direta. Colocar um pé em cada canoa é a forma mais rápida de se afogar. Já ouviu isso? Se colocar um pé em cada canoa e tentar navegar, é o jeito mais fácil de você se afogar, ou rachar no meio. Se você tentar olhar para Cristo e para as Escrituras, e ao mesmo tempo, no seu dia a dia, você ficar querendo satisfazer seus amores, esquecer o que Cristo exige, e satisfazer os seus interesses, e realizar suas vontades, você vai estar com o pé em cada canoa e
não vai ter nenhum dos dois e vai se afogar. É isso que o Senhor Jesus quer dizer, todo o seu corpo estará em trevas. Você não vai ter a revelação de Deus na sua vida, você não vai ter pureza, você não vai ter paz, a vida como um todo vai seguir esse padrão, dividido, confuso, inseguro, e a vida vai ficar conturbada e sombria. Óbvio que acontece quando você anda no escuro, você que não aprendeu ainda a usar uma bengala, você que não aprendeu ainda a tocar, a ter tato de um cego, você que depende da sua visão, quando você anda no escuro, o que é que acontece? Você sabe o que acontece. Coitado do dedo do seu pé, como ele sofre, quando você chuta. Isso quando não bate de cara nas coisas. E a cabeça da gente que leva cada pancada de quina em coisa que a gente não vê? Não enxergar leva ao desconhecimento e a tropeços. A ambição dividida leva a trevas morais. Então é aí que o crente se torna aquele crente, sabe como? Intolerante. Não tem tolerância com ninguém. É quando o crente é mal-humorado, porque ele não está olhando para Cristo. Aí ele fica na escuridão do mau humor. É quando o crente é presa fácil da tentação sexual, da pornografia, do adultério. Por quê? Porque ele não está fortalecido em Cristo, ele fica na escuridão. É quando o crente é uma pessoa impaciente, é quando ele está sempre em atrito com os outros, vive reclamando, ou quando é grosseiro, ou quando é preguiçoso. Escolha o pecado que você quiser. Quando não estamos com os olhos em Cristo, a escuridão do pecado, seja ele qual for, nos domina. Sabe que tem uma coisa dentro de nós que esse mundo está tentando tirar o tempo todo? Uma coisa que está dentro de nós, fomos criados por Deus. Existe dentro de nós um anseio pela eternidade. Um anseio pela eternidade. Esse mundo quer que você anseie por coisas que passam. É só você abrir o seu Instagram, é só você assistir uma série. Nada disso vai te levar a ansiar pela eternidade, pelo eterno. Esse mundo nos força, nos puxa a viver coisas terrenas, glória terrena, dinheiro terreno, poder terreno. Mas lá dentro continua esse anseio pela eternidade. E sabe, só Cristo, Jesus, tem glória eterna. Mais nada, mais ninguém. E aí a gente fica em vão tentando saciar uma necessidade pelo eterno com coisas passageiras. Não sacia, só sobra trevas. A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Mas há algo que conclui essa palavra de Jesus e que é uma agulhada em nós. Jesus termina essa segunda escolha que ele nos convida a fazer, além de escolher entre dois tesouros e depois escolher entre dois senhores. Aqui ele está dizendo para você escolher duas visões, dois olhos. Ele termina de falar sobre essa escolha com uma colocação que é uma agulhada. Ele vai dizer assim: então, gente, é o seguinte, para terminar isso aqui, se a luz que existe em você são trevas, como assim, Jesus? Luz que são trevas? Sim, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Jesus está falando de uma escuridão ainda pior. Grandes trevas, luz mais escura, que talvez você esteja enganado e não sabe, e por isso ela é pior. Sabe de que escuridão Jesus está falando? Aquela escuridão da pessoa que acha que está na luz. Pior do que estar nas trevas é estar nas trevas e achar que está na luz. É quando você pensa assim: não, eu tenho olhos bons, e nem imagina que os seus olhos são maus. Que tipo de pessoa acha que está na luz e está nas trevas, e está em grandes trevas? Por exemplo, a pessoa que tem uma lealdade religiosa. Eu sou religioso, eu sou evangélico, eu acredito em Deus. Cuidado, você pode estar achando
que está na luz, mas está em trevas ainda piores. Sabe por quê? Porque quem abaixa a cabeça diante de Deus e diz: Deus, eu estou nas trevas, eu sou um pecador miserável, eu quero sair daqui, Deus tira. Mas a pessoa que está na escuridão, enganada pela religião, enganada pela sua boa moral, essa é outra maneira de se enganar, né? Não, eu sou uma boa pessoa. Tudo isso que você está falando aí, eu já vivo. Jesus termina essa palavra dizendo: cuidado. Não são só dois tipos de olhos, tem um terceiro mais perigoso. Você tem um olho bom, você tem um olho ruim, e tem o olho mais ruim ainda. É o olho ruim que acha que é bom. Vem à igreja, mas passa a semana colocando a si mesmo em primeiro lugar. Não dirige uma única palavra a Cristo. Não abre as escrituras pela manhã, memoriza um texto da palavra e carrega ele o dia todo. Não faz isso. Acha que está na luz, mas está nas trevas. Coloca o próprio umbigo sempre na frente, os próprios interesses sempre na frente, as vaidades da vida sempre na frente, e não o reino e a justiça do reino em primeiro lugar. O que é que o autor de Hebreus diz em Hebreus 12, 2? Conhecedores de Bíblia, quem é bom de Bíblia aí? O que o autor fala para nós? Tendo os olhos fixos ou olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O autor de Hebreus, depois você vai lá na sua Bíblia e olha, Hebreus 12, 2, ele diz assim, olha, se você é crente, se você aceitou Jesus, você tem que olhar firmemente para uma coisa só, para Cristo. Olha para Ele. Olha para Ele. Foi o que Frank fez. Eu decidi passar cada minuto da minha vida pensando em Cristo, em conversa íntima com Cristo. E é daqui então que nós aprendemos essa lição de hoje. A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Jesus requer, demanda uma escolha de você, da sua parte hoje. Porque tudo é uma questão de visão. A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Uma visão espiritual nítida e clara, ajustada em Cristo. Eu quero agradar Cristo, eu quero servir Cristo, eu quero torná-lo conhecido. Torna a sua vida cheia de propósito, consistência, disposição. Torna a sua vida dedicada a Cristo, fazer a obra de Cristo, agradar a Cristo. Uma visão obscurecida, uma visão dividida, confundida pelos ídolos do materialismo, você perde o senso de valores e vive trupicando, pecando, porque você não fechou com Cristo ainda. Visão nítida e visão obscurecida. Os olhos é que conduzem à prática do bem ou do mal. Os olhos é que conduzem a veredas da justiça ou para caminhos escorregadios do pecado. Sabe, o Evangelho, eu quero terminar com isso, o Evangelho dá a Cristo o devido lugar. Quando você abraça o Evangelho, a boa nova de Jesus, a mensagem de Jesus, quando você entende, Jesus Cristo, Filho de Deus, veio nesse mundo, é verdade, fato histórico, é também espiritual. Jesus veio morrer por mim, ressuscitou por mim. Esse é o Evangelho. Se eu entendo e creio nisso, eu não tenho outra escolha senão dizer, olha, Ele é o único alvo da minha visão, da minha paixão, da minha admiração, da minha adoração. Esse é o Evangelho, ele dá a Cristo esse lugar único, entronizado como único Senhor, sem espaço para lealdades. Eu decidi passar cada minuto do dia pensando em Deus, em conversa íntima com Deus. Existem frases de efeito e clichês, eu não gosto muito, mas eu me deparei com uma que achei interessante e tem tudo a ver com o que aprendemos aqui. A frase bonitinha e faz sentido é: cada um terá a vista da montanha que subir. A sua montanha
tem que ser Cristo. Só Ele é o eterno, só Ele tem glória eterna para satisfazer a tua alma. Que resposta você dá? Que montanha você está escalando? Uma montanha de dinheiro? A montanha de prazer? A montanha da fama? Cada um tem a vista da montanha que subir. Se você quer a vista clara, é Cristo a tua montanha. E a qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. Nós cantamos o Cristo de Colossenses 1 hoje. Declaramos que Ele é a imagem do Deus invisível, Ele, só Ele é a exata expressão do Pai. Nós cantamos que Cristo tem em si todas as coisas, nele tudo subsiste. É o Senhor, o iniciador, o continuador, o terminador da história. Agora eu queria convidar você a dar essa resposta em oração e cantando: Senhor, abra os meus olhos para Cristo. Abra os olhos do meu coração para ver Cristo. Que você agora ore isso e cante isso de todo o seu coração. Abra os olhos, eu quero ver esse Cristo com os olhos da fé. Eu quero experimentar desse Cristo continuamente e desfrutar de uma vida iluminada pela contínua comunhão com o Cristo. Curve sua cabeça, feche seus olhos, tome uma atitude, uma posição agora. A qualidade da vida espiritual depende da qualidade da visão espiritual. A Bíblia nos convida a olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Essa é a sua decisão. Oremos. Senhor, obrigado, Pai, por se importar tanto conosco, a ponto de podermos abrir a Bíblia e de maneira tão clara o Senhor falar ao nosso coração. O Senhor é bom, o Senhor é pastor, nós somos tuas ovelhas. Apacenta-nos, ó Deus, com essas verdades. Bendito seja o teu nome por esse convite precioso que o Senhor nos faz, Cristo, de olharmos de maneira pura e simples para Ti, continuamente, e ser o Senhor aquele que amamos, ser o Senhor o amado da nossa alma, ser o Senhor aquele que nos ensina, o Senhor aquele que nos acompanha, o Senhor Jesus aquele que vai à frente, o Senhor Jesus aquele com quem nos importamos. Tu és o Mestre, nós somos Teus discípulos, e decidimos aqui pedir que o Senhor abra os olhos do nosso coração para enxergar essa que é a maior de todas as realidades. Em Teu nome que oramos. Amém.